Você já percebeu como o momento mais difícil do dia não é quando você está trabalhando? É quando finalmente tudo fica em silêncio. Você deita na cama, apaga a luz. O quarto está completamente silencioso. Mas, dentro da sua cabeça, parece que alguém apertou um botão. Você lembra daquela conversa de 3 dias atrás? Começa a imaginar problemas que ainda nem aconteceram. Pensa no dinheiro, no trabalho, na família, no futuro. Lembra de algo que falou há 5 anos e sente vergonha de novo. Cria cenários que provavelmente nunca vão acontecer. E quando percebe, já faz 1 hora que você está olhando para o teto sem conseguir dormir. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o problema é realmente a ansiedade? Ou será que a sua mente simplesmente esqueceu como descansar? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E eu acho que quase ninguém fala sobre isso. Hoje, a maioria das pessoas acredita que pensar demais é sinal de inteligência. Como se antecipar todos os problemas fosse uma vantagem. Como se imaginar 1000 possibilidades significasse estar preparado para a vida. Mas, na prática, na maioria das vezes, pensar demais não resolve o problema. Só faz você sofrer antes da hora. Existe uma frase antiga que diz: a preocupação é pagar juros por uma dívida que talvez nunca exista. E quanto mais eu observo as pessoas, mais essa frase faz sentido. Pensa em quantas vezes você perdeu o sono por algo que nunca aconteceu. Quantas vezes criou uma discussão inteira na sua cabeça. E quando encontrou a pessoa, nada daquilo aconteceu. Quantas oportunidades você deixou passar porque imaginou que daria errado. É curioso. A nossa mente consegue criar prisões sem precisar de grades. E pior, ela faz isso tentando nos proteger. Porque o cérebro humano foi programado para identificar riscos. Milhares de anos atrás, isso fazia sentido. Se um ancestral ouvia um barulho estranho no meio da floresta, imaginar o pior aumentava as chances de sobrevivência. Hoje, porém, o perigo mudou. Você não está fugindo de um animal selvagem. Você está respondendo mensagens, pagando boletos, lidando com expectativas, comparando sua vida com a de pessoas que você nem conhece. Mas o seu cérebro continua reagindo como se tudo fosse uma ameaça. E sabe qual é o problema? Hoje existem ameaças o tempo inteiro. Não porque elas sejam reais, mas porque elas estão na tela do seu celular. Antes mesmo de levantar da cama, você pega o telefone. Vê notícias ruins. Vê alguém comprando um carro, outro viajando, outro ficando rico, outro casando, outro conquistando coisas, sem perceber. Sua mente já começou o dia acreditando que está atrasada. E isso acontece todos os dias. Todos. Aí você vai trabalhar. Recebe mensagens. Responde e-mails. Escuta áudios. Abre Instagram. Fecha Instagram. Abre TikTok. Fecha TikTok. Assiste um vídeo. Recebe outra notificação. Olha o WhatsApp. Volta para o trabalho. Quando chega a noite, você diz que está cansado. Mas será que está mesmo? Ou será que sua mente simplesmente passou o dia inteiro sem um único minuto de descanso? Existe uma diferença enorme entre estar cansado fisicamente e estar mentalmente sobrecarregado. Você pode passar o dia sentado, sem levantar peso, sem correr, sem fazer esforço físico. Mesmo assim, chegar em casa completamente esgotado. Porque pensar também consome energia. Tomar decisões consome energia. Comparar sua vida com a dos outros consome energia.
Viver tentando agradar todo mundo consome energia. O problema é que quase ninguém percebe esse desgaste. A pessoa acredita que descansar significa apenas dormir. Mas dormir não resolve uma mente que nunca desacelera. Talvez você já tenha dormido 8 horas e acordado cansado. Não porque seu corpo precisava de mais descanso, mas porque sua cabeça nunca parou de trabalhar. E existe uma armadilha muito silenciosa nisso tudo. Quanto mais você pensa, mais acredita que está no controle. Só que acontece exatamente o contrário. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais ansiedade cria. Porque a vida nunca esteve totalmente sob o seu controle. E talvez esse seja um dos maiores conflitos do ser humano moderno. A gente quer controlar o futuro, quer prever todas as possibilidades, quer evitar qualquer erro, quer garantir que nada dê errado. Só que viver assim é impossível. E aos poucos, a mente entra em um estado de alerta permanente, como se estivesse esperando uma tragédia acontecer a qualquer momento. Você já percebeu como algumas pessoas não conseguem simplesmente aproveitar um momento bom? Elas estão viajando, mas pensando no trabalho. Estão jantando com a família, mas respondendo mensagens. Estão assistindo a um filme, mas pegam o celular a cada 5 minutos. Não é porque elas não querem viver o presente, é porque desaprenderam a estar presentes. E talvez essa seja uma das maiores epidemias da nossa geração. Não é apenas ansiedade, é incapacidade de permanecer em um único lugar, com um único pensamento, por tempo suficiente para sentir paz. E, se isso continua acontecendo todos os dias, a pergunta deixa de ser "por que eu penso tanto?" e passa a ser "quem ensinou minha mente a viver desse jeito?" Porque ninguém nasce pensando em velocidade máxima. Isso foi aprendido. E tudo aquilo que foi aprendido também pode ser desaprendido. Mas antes de descobrir como fazer isso, você precisa entender uma verdade que quase ninguém percebe. A sua mente não está contra você. Ela está apenas tentando sobreviver em um mundo que nunca para. E talvez seja justamente esse o verdadeiro motivo pelo qual ela nunca descansa. Existe uma cena que acontece todos os dias e quase ninguém percebe. Você termina um vídeo e já procura outro. Termina uma música e coloca outra. Fecha um aplicativo e abre outro. Como se a sua mente tivesse medo de ficar sozinha por alguns minutos. E talvez tenha mesmo. Porque o silêncio faz uma coisa que poucas pessoas suportam. Ele obriga você a se encontrar consigo mesmo. E nem sempre isso é confortável. Talvez seja por isso que tanta gente vive ocupada o tempo todo. Não porque tenha tanto trabalho, mas porque parar significa pensar. E pensar significa encarar perguntas que foram sendo adiadas durante anos. Eu estou vivendo a vida que realmente quero. Por que eu me comparo tanto? Por que eu nunca consigo relaxar? Porque parece que eu estou sempre correndo, mesmo sem sair do lugar? Essas perguntas assustam, mas fugir delas assusta ainda mais. Porque uma mente que nunca para não precisa necessariamente de mais informação. Na maioria das vezes, ela precisa de mais clareza. Inclusive, deixa eu compartilhar uma coisa que mudou muito a minha forma de pensar. Eu percebi que quanto mais eu consumia conteúdo rápido, mais minha cabeça parecia acelerada. Foi quando comecei a trocar parte desse consumo por livros que realmente me faziam refletir. Não livros que prometem mudar sua vida em uma semana, mas livros que mudam a forma como você enxerga o mundo, as pessoas e até
a si mesmo. Eles me ensinaram uma coisa que nenhum vídeo de 15 segundos consegue ensinar: pensar com calma, ficar alguns minutos na mesma ideia, questionar minhas próprias certezas. Se você também sente que sua mente vive acelerada, eu deixei na descrição alguns dos livros que mais contribuíram para essa mudança. Não porque eles são uma solução mágica, mas porque podem ser o começo de uma conversa diferente com você mesmo. E talvez seja exatamente isso que está faltando hoje: menos respostas prontas e mais perguntas sinceras. Porque no fim das contas, a paz não nasce quando o mundo fica silencioso. Ela nasce quando a sua mente deixa de transformar tudo em uma batalha. Talvez a vida nunca fique mais fácil. Os boletos vão continuar chegando. Os problemas vão aparecer. As responsabilidades não vão desaparecer. Mas existe uma diferença enorme entre viver carregando tudo isso e viver carregando tudo isso enquanto luta contra a própria cabeça. Se esse vídeo fez você parar por alguns minutos e olhar para dentro, então ele já cumpriu o propósito dele. E eu quero te fazer um convite. Hoje, antes de dormir, faz um teste. Deixa o celular de lado por alguns minutos. Senta em silêncio, sem música, sem vídeo, sem distração. Só você e os seus pensamentos. Pode parecer estranho no começo, mas talvez seja nesse silêncio que você encontre respostas que passou anos procurando no barulho. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal. Porque aqui o objetivo nunca vai ser apenas motivar. É ajudar você a entender a própria mente. E, quando isso acontece, muita coisa começa a mudar.